Então, sem mais delongas, a Powertune acabou de anunciar para vocês uma aliança estratégica com a Oneway Solution, do nosso amigo Luan, do nosso amigo Matheus, e vou chamar esses caras aqui agora para me ajudar aí a explicar sobre a Oneway Solution. Deixa eu tirar a galera de DBA aqui, galera, daqui a pouco vocês voltam aqui para o nosso rolê. Dá um alô aí para o Luan e para o Matheus, daqui a pouco vocês voltam. Boa, tô top, hein, Luan? Boa demais, hein? Oi, Matheus. Valeu, Rodrigo. Valeu, Barba. Valeu, Domingues. Pronto, agora vocês estão maior aí na tela. Bem, boa noite, pessoal. Primeiro, prazerzão estar aqui. Bem, eu acho que é uma surpresa para muitos, acredito, mas ao mesmo tempo também não. Acho que a gente recebeu algumas mensagens, acho que pensando sobre isso, mas queria agradecer principalmente o time da Powertune por abraçar essa iniciativa. Eu acho que o grande objetivo nosso aqui, como o Fabrício sempre falou, foi unir todo mundo. Então, eu sempre também tive esse meu desejo lá atrás. A gente vem de SQL Server, então a gente sempre, né, se conhecia, participava dos mesmos grupos, assim. Então, ver isso acontecendo é uma coisa muito legal. Acho que é um momento muito interessante no mercado brasileiro. A gente já fala de Big Data Analytics há mais de 6, 7 anos. Fomos o primeiro canal a falar isso, atendemos clientes aí em todo o território nacional, trabalho para fora do país há mais de 11 anos, então a gente vai trazer toda essa expertise para vocês e conseguir entregar uma solução finalmente ponta a ponta, otimizada para um cliente, completamente feito, um terno feito para aquele cliente. Então, uma das grandes dificuldades em processos de analytics é a gente conseguir entregar algo ponta a ponta que seja feito para o cliente, porque não existe um produto de caixinha para Big Data Analytics. Tem que ser analisado dependendo do complexo da situação, dependendo dos requisitos do cliente, da maturidade dele, dos processos culturais, do time que ele tem, do background da equipe, por aí vai. Então, a gente vai entregar desde a análise junto com o Fabrício, desde a parte de banco de dados, de extração de dados, de melhoria de como conectar nessas fontes, fazer toda a parte de analytics junto aí com o Rafael, com o Disseu, e estruturar esse processo, deixar ele muito bem feito, para a gente poder entregar essas visões lá em Analytics, em Power BI e outras ferramentas. E aí, Matheusinho, tá feliz? Animado, a gente tem muita coisa para fazer juntos, então, pessoal, preparem-se, porque a brincadeira agora ficou séria. Eu sempre falo isso, agora a gente vai falar de expandir os leques, a gente vai trazer muita coisa que vocês já conhecem, de Kubernetes, muita coisa de Spark, de Kafka. Eu vou falar alguns ferramentais aqui, mas a gente tem muita coisa para trazer junto com a Powertune. Igual o Luan falou que é o mais importante, a gente sentir aquele gap de a ponta de extração inicial, os bancos, onde está o dado em si, ter uma referência para a gente poder até melhorar o projeto nessa conversa, né, de como que eu vou ter a aquisição daquele dado, e também a parte final, que é a parte do Power BI, a parte de análise de dados ali. Então, a gente estava muito no meio, e agora a gente estava procurando aí alguém para unir, para a gente ter essa parceria, essa aliança estratégica, né, para tornar isso realidade, entregar para o cliente realmente uma experiência única, que a gente já... As duas empresas acho que já tinham essa fama, já tinha essa questão de serem diferentes das outras consultorias, das outras empresas em geral, tá? E agora a gente vem para um outro game, então vai ser muito legal. Compartilhamos da mesma ideologia, a gente quer fazer algo, como sempre, né, bem detalhado, bem específico, e mais importante, entendendo o cliente. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem na área de consultoria é conseguir entregar algo que seja ponta a ponta. Não só entregar um produto, mas também guiar esse cliente do início, meio ao fim, para que o time dele possa também ajudar nessa construção, estar presente, educar essas pessoas. Então a gente vem com um propósito muito legal de unir todas essas forças e entregar ponta a ponta de solução. O Dirceu falou na live interna hoje um negócio parecido que o Matheus explicou aí agora. Você imagina que está lá o BI nosso atual, ou a engenharia de dados lá, pegando uma tonelada de dados do Oracle, do Postgre, do MongoDB e está agarrando, está demorando, está atrasando o processo deles lá. E eles perguntam para o cliente, você já tem alguém que te atende aí com essas tecnologias? Pô, é Oracle? Caramba, eu tenho um Portilho aqui que eu posso chamar para mostrar. Olha aqui, Portilho, tem esse Oracle, está demorando, dá uma olhada, como é que ele está? Olha, eu tenho um Raul se tiver um Postgre, eu tenho um Rodrigo se tiver um SQL, então
A gente consegue ajudar na parte de extrair, deixando onde estão os dados mais performático, ou mostrando para o cliente por que está lento, precisa expandir de alguma forma. Tem a parte de trabalhar com esses dados e também tem lá na ponta, igual eles falaram, o time do Rafael aí fazendo a arte aí em forma de Power BI. Então, acaba que era um gap e a gente está completando esse gap com quem já fala disso toda hora, respira engenharia de dados. Igual eu falei, amanhã a gente consegue entregar em alto nível soluções de engenharia de dados, algo que é importante a gente ia demorar um pouquinho para atingir essa maturidade aí. Show de seu, Rafael. Comentários? Tá no mute. Tá no mute, Rafa. Já estou mutado. Só felicidade de ter a OneWay Solution aqui com a gente, né? Prazer enorme trabalhar com o Luan, com o Coco, né? Com essa galera, Mateuzinho, todo mundo aí, cara, vai ser só sucesso e com certeza a gente vai fazer muito algo que eu amo, que é trazer conteúdo para o pessoal, que é trazer informação, é trazer coisa séria e de verdade, né? Não só o raso, né? Então a gente, como o Luan falou, a gente tem esse match, né? Esse match de querer sempre dar mais, entregar mais para nossa comunidade, para os nossos clientes. Então, cara, é só felicidade e torcendo aí para chegar logo o final do ano, porque aí a gente vai ter o nosso evento interno aqui da Power, que aí vai pegar fogo. Pô, acho que é isso aí mesmo. Acho que essa integração a gente consegue de verdade fazer o ponta a ponta, não só ponta a ponta de BI, mas a gente consegue chegar a expandir nossas pontas, né? Que a parte, por exemplo, de otimização, uma consultoria especializada em BI não consegue fazer otimização de bancos de dados, por exemplo. Então a gente consegue expandir os nossos horizontes e também a parte de engenharia. A gente tem agora uma equipe que é especializada, que vive, respira, tá no sangue deles isso, entendeu? E é o foco deles, então com certeza eles vão conseguir otimizar muito mais as nossas entregas com os clientes que querem realmente partir para o próximo nível, né? Que precisam, seja demanda de volume, de velocidade, porque qual que seja o motivo que precisa de uma demanda maior do que o tradicional Data Warehouse entrega, a gente tem essa galera especialista em entregar esse tipo de solução. E a gente também tem a parte de Analytics, que a gente completa a ponta, né, do processo, que querendo ou não, é a última porta, é a porta que o cliente mesmo vai ver, né, que é o relatório, e todo esse processo até chegar no relatório a gente consegue agora entregar como equipe de especialistas, não é o cara que conhece um pouco, que deu uma estudada, é a galera que fica o dia inteiro pensando nisso, estudando isso e trabalhando só com isso. Então, acho que vai só ter a agregar aí a entrada agora da OneWay Solutions, e agora é um time, se já era um timaço agora, então tá sensacional. Famosa, aí não é nem seleção brasileira, aí é a seleção mundial praticamente. A gente tem, cara, só referência. Então não tem como dar errado, né? E aí já trazendo, bora trazer conteúdo, Disseu? Bora trazer conteúdo, já que a gente, né, sempre somos um... Oi, pode falar. Então pronto, Fabrício vai puxar. Só dar uma palhinha do que está na tela aí, que eu já tiro esse slide aí da tela para abrir a câmera maior de vocês. Então aqui na tela a gente tem o Instagram da Engenharia de Dados, assinem lá, se inscrevam, tá bombando lá o Instagram dele, já tem mais de 5.000 pessoas. Temos um canal do YouTube, Engenharia de Dados Academy, e temos a plataforma deles, que é o Netflix da Engenharia de Dados, não é isso, Luan? Exatamente. Explica aí um pouco sobre o The Plumbers. Cara, explico. Essa foi uma ideia que a gente teve, acho que no começo de 2021 para 2022. Isso. Na verdade, essa ideia já vem de muitos anos, mas a gente conseguiu solidificar ela e dar uma experiência para pessoas que gostariam de se sentir pertencidas na área de engenharia de dados. Quando eu comecei em
14, 15 mais ou menos na área de engenharia de dados, era muito complexo achar conteúdo, era muito difícil navegar entre as diversas tecnologias. A gente está falando ali de uma cartela de pelo menos 30, 45 tecnologias diferentes. Se a gente considerar todo o ecossistema, com overlap entre elas, com casamento de quais são as melhores tecnologias e quando usar, como elas se conectam. Então, um dos desejos que eu tinha ao longo dessa minha carreira, eu já faço um ensino há muitos anos, há mais de 15 anos, era conseguir trazer todo mundo dentro de uma comunidade. Então, o The Plumbers nasceu, que são os encanadores, né? Nasceu justamente para poder juntar todo mundo aí num processo, num painel de Netflix, onde você pode escolher qual treinamento você vai fazer, você pode escolher as trilhas que você quer, você pode se aprofundar nas tecnologias, e a gente está trazendo gamificação, badge, várias outras coisas para dentro da plataforma, e claro que vocês vão ver muito conteúdo, né, da gente como um todo, de Power Tuning, junto com o OneWay Solution, fazendo e mostrando solução ponta a ponta. É claro que isso vai acontecer porque somos pessoas que gostamos de mostrar, como diz o Rafa aí, conteúdo realmente fim a fim e deep. A gente vai trazer toda a experiência que a gente tem aí na área de engenharia de dados para a Power Tuning. Show de bola. Aí então, Rafael, agora vamos para conteúdo. Vamos falar um pouquinho de conteúdo antes da gente fazer o nosso Kahoot com sorteio especial. O que teremos no nosso sorteio do Kahoot hoje, galera da OneWay Solution? Já que falamos de The Plumbers. Vamos falar assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma assinatura do The Plumbers, um ano totalmente completa. Vai ter acesso a todos os treinamentos, vai ter acesso a todas as séries, a todos os conteúdos. Vai ter acesso ao Slack privado com quase 300 membros que a gente tem hoje. Então vai ser algo que nunca foi feito antes. E eu espero que a pessoa que consiga se divirta muito, porque tem muito conteúdo legal. E aí eu já estou anunciando algo além disso. Para quem realmente for, a gente vai ter um touch base com essa pessoa pessoalmente para guiar ela, criar um guia de estudos customizado para essa pessoa. Coisa que a gente nunca fez lá, a gente vai fazer aqui. A gente vai criar um guia customizado para essa pessoa. Tá aí na tela, galera, o site, ó, sensacional. Vocês vão ter praticamente uma mentoria. E lá dentro dessa plataforma tem até aula de inglês, não é isso, Luan? Isso, tem 2 aulas de inglês por semana, que são tópicos que abordam a parte de engenharia, parte de software, parte de melhores práticas. A gente tem um professor brasileiro e a gente tem um professor que fala 5 línguas diferentes, inclusive, acho que muita gente conhece aí. E a gente, na verdade, está para anunciar uma nova aliança com uma academia de inglês para ter inglês de segunda a sexta em 3 níveis diferentes, iniciante, intermediário e conversação. Então, a gente vai trazer inglês como core da nossa plataforma, assim como aulas de psicologia, aulas de tech skills, soft skills, assim por diante. Então, a gente vai formar a pessoa não só de forma técnica, mas também de forma soft, para ela adquirir os skills necessários para brilhar aí no caminho profissional dela. Sensacional. Então já acesse aí, já comece a olhar a plataforma deles, tudo isso que eles falaram, tem muito mais lá. E se você não ganhar o prêmio hoje, fica a dica. Se você quer ir crescer nessa área de engenharia de dados, os caras estão fazendo de ponta a ponta, desde o inglês até a parte deep dive aí das soluções. Show? Vamos lá então. Rafael, agora falar de engenharia de dados. Tem umas perguntinhas aqui que vou deixar vocês quebrando pau aí no debate aí. Vamos lá. Quando devemos usar engenharia de dados, galera? Engenharia de dados é o nomezinho bonitinho que devemos colocar em todas as empresas do Brasil, porque está na moda, ou não. Tem ali alguns pré-requisitos, alguns pilares que faz o cliente, opa, agora eu preciso fazer algo um pouco maior, um pouco mais completo para essa área de engenharia de dados. Vai lá, Luan. Eu acho que vale a pena, Luan. Primeiro, até hoje, talvez tem muita gente que nem sabe, nem entende o que é engenharia de dados, né? Começar pelo básico. O que é engenharia de dados? Perfeito. Boa pergunta, na verdade. A gente, lá em 2010 e 2011, lá fora do país, a gente teve uma grande movimentação tecnológica e um pivoteamento de tecnologias de processos muito grandes que aconteceram lá fora. E isso impactou muito o mundo como um todo. A gente teve uma role chamada de Data Science, sendo uma role muito alta requisitada lá fora, que eventualmente caiu no Brasil.
Só que ao longo dos anos, a gente escutou várias pessoas fora do país, nas conferências que a gente foi, nas empresas que a gente trabalha fora, de falando, quanto mais cientista de dados eu sou, mais engenheiro de dados eu gostaria de ser. Isso acontece, Rafa, pelo um dos Vs, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses Vs, né? Que são bem famosos, enfim. Você pode ter 1, 2, 3 ou mais, mas no final do dia, uma das coisas que fizeram muito, e quem pode ajudar a gente é o nosso head de NoSQL aí, por exemplo, o Rodrigo sabe disso, que a gente teve uma separação de bancos de dados, né? Então, hoje na empresa você não tem só um SQL Server, você não tem só um Postgres, você não tem só um Mongo, você tem vários tipos de data stores. E isso começou a aumentar um pouco a complexidade, porque alguns anos atrás nós criamos silos pelo modelo de data warehouse e de data marts. Então, hoje a gente precisava democratizar essa informação e criar um ambiente onde a empresa pudesse ter uma cultura data-driven. Então, hoje a gente está falando de qualquer empresa que queira sobreviver no mercado, precisa ser data-enabled, né? Precisa ter data-driven como core. Então, a gente precisa analisar dados não de um local só. A gente precisa fazer ETL somente de um lugar só. A gente precisa unir tudo isso dentro de um local, fazer com que nós possamos entregar esse dado de forma concisa para que o dashboard possa brilhar. E isso aumenta muito a complexidade, porque existem vários processos. Então, a engenharia de dados é a prática de você conseguir, literalmente, extrair os dados, carregar dentro de um local. Normalmente, a gente usa arquiteturas como Data Lake, ali, arquiteturas Lambda, arquitetura Kappa. A gente vai ver muito aqui, a gente vai falar muito também, que é uma das coisas que eu quero trazer, que é Lake House. O Matheus vai falar muito de streaming, como Data Mesh, que é uma das grandes novidades que tem acontecido lá fora. Empresas de médio e grande, é impossível não se aderir ao Data Mesh, por isso que a gente está vendo essa grande adoção. E a gente também tem uma das coisas muito importantes, que eu vou deixar o Matheus falar um pouquinho aqui, que é sobre a era do streaming, né, Matheus? A gente trabalhava essencialmente com batch no passado, né? Então a ideia é eu fazer aqui D-1, eu carregar aqueles dados das minhas fontes e eu só conseguir ter essa informação no dia seguinte. O que aconteceu hoje, tá? Hoje a informação ela é entregue em baixa latência, ou seja, milissegundo. Hoje em vários negócios surgiram com essa demanda de eu preciso da informação o mais rápido possível para tomar decisões rápidas em cima daquilo. Então a gente vê o streaming tomando muita força, tecnologias sendo criadas para esse propósito, né? Não só, né, estou aqui com a camisinha da parte Kafka aqui, mas a gente vê Kafka, a gente vê a parte Pinot, a gente vê várias tecnologias de open source e também lojas proprietárias também se formando para isso, tecnologias que na verdade nasceram para batch, sendo transformadas para streaming, e para isso, né, o mercado está se adequando para entender essa nova ideia de data in motion. Então a gente vai falar bastante sobre isso também, de como é que isso funciona, como é que eu consigo trabalhar em evento, né, porque não é da mesma forma que a gente trabalha, isso modifica, como é que culturalmente eu tenho isso implantado em níveis de empresas organizacionais. Então a gente vai falar bastante para vocês irem tranquilos, tá? Mas, de novo, com calma, com muita informação, para vocês não saírem no desespero. Streaming não é para tudo também, tá, gente? Vamos setar aqui, tá? Tomem muito cuidado. É interessante tu ter comentado, Luan, sobre o Data Mesh, né? Eu tenho visto, eu sou muito ativo no LinkedIn, eu tenho visto muitas vagas para nível pleno e sênior, né? Solicitando conhecimento em Data Mesh, né? Eu acho que aí a moda do ano, né? A modinha do... Então, Data Mesh, eu acho que vai crescer bastante. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem pouquíssima gente falando sobre isso, né? E é o que vai aí crescer bastante dentro do universo de Big Data, de engenharia de dados. E aí volta de novo a pergunta do Fabrício, né? Quando é que faz sentido eu trabalhar com engenharia de dados? É o martelo para todo prego, né? Cara, essa é uma pergunta tão boa que eu fui amadurecendo, acho que ao longo dos anos, sabe? Quando eu comecei, eu tinha uma visão que não é a visão que eu tenho hoje. Mas, incrivelmente, se vocês pararem para ver, muitos clientes, usam banco de dados como entrada e banco de dados como saída. E eu digo que os mais inteligentes, eu diria para você. Eu digo isso porque do simples fato que o Lakehouse nada mais é do que a aprovação de um sistema relacional dentro de arquivos. Eu digo isso porque data warehouses nasceram geralmente para ser a parte mais cara do sistema. E a gente viu vários clientes
gastando tons e tons de milhares de dólares nisso, sendo que não é necessário. Né? Um dos clássicos problemas que eu tive, por exemplo, em várias arquiteturas fora do país que nós fizemos foi nossa, mas eu preciso utilizar essa tecnologia porque eu preciso performar numa query. Tá, qual o tamanho da sua massa de dados? 300 gigas. Você não precisa colocar isso dentro de um Modern Data Warehouse. Um Postgres, um SQL Server com Columnar Store, um MySQL vai fazer isso muito bem. Então, não é um martelo, mas um dos pontos que eu quero que vocês entendam, mais importantes a grande ideia da engenharia de dados é você conseguir fazer uma coisa muito interessante que o banco de dados relacional não faz, nem o NoSQL, que é a ideia de desacoplamento. Então, eu consigo armazenar o dado em um local e eu consigo processar o dado em outro local. Isso quer dizer que eu aumento a complexidade, mas eu ganho na escalabilidade de cada um desses processos. Então, não vai ser todo o caso que você precisa. Hoje existem várias formas, várias técnicas de você conseguir se ajustar, mas a gente olha muito mais, Rafa, na cauda média para longa. Então, eventualmente, esse cliente talvez precise de um processo que ajude ele ao longo do tempo. Agora, de novo, como a gente falou no começo, isso precisa ser analisado cliente a cliente. Diferentemente de soluções de TI que a gente tinha 10 anos, que era cookie cutter, né? Você entrega ali um biscoitinho, o cara come esse biscoitinho e tá tudo certo. Hoje não funciona mais assim. Tem que ser uma solução desenhada para o cliente. Por isso que nós fazemos essa parte de reuniões com o cliente, desenho de arquitetura, entendimento do ambiente, de tudo isso, para modelar uma arquitetura que seja ou não. E vai ter banco de dados relacional, vai ter banco de dados NoSQL, vai ter tudo lá dentro. Só que cada um conseguindo fazer o melhor dos mundos. Então, não existe bala de prata, mas sim uma solução pensada em várias mãos. Tá? Então, precisa de um time para poder fazer isso rodar. É aquela questão, né? Entra na questão dos Vs, né? Do Big Data. A gente tem que analisar bem aí. Até ia te pedir, né? Para você puder falar um pouquinho, assim, um minutinho sobre o que são esses Vs que o pessoal tanto fala do Big Data, né? Que são as necessidades aí para você realmente começar a pensar em ambientes com engenharia de dados. Tá. Eu vou falar dos 4 que mais são latentes, mas você vai ver 5, vai ver 6, vai ver 12, enfim. Mas só para a gente passar nesses tempos, a gente teve um grande problema arquitetural no início da década de 2000, o Google, na verdade, enfrentou isso, e a gente tem tudo isso que a gente vê de open source, Big Data, inicialmente sendo levado pela Google, mas a gente tinha problema de armazenamento distribuído, isso foi resolvido pelo volume, então hoje a gente consegue armazenar dados no Data Lake, né, no Blob Storage, no Google Cloud Storage, no S3 e assim por diante. Depois a gente passou a ter um problema lá em 2007, 2009 de variedade. Começamos a ter vários data stores, né? Um grafo, um JSON, um columnar, um relacional, vários tipos de relacional e assim por diante. A gente começou a ver empresas utilizando, né, pela prática de desenvolvimento de software, milhares de data stores. Armazenamento poliglota, fazendo com que fique mais difícil o Analytics, porque agora eu não trago o ETL de um lugar só, eu faço ELT de diversas fontes para conseguir fazer isso. E aí a gente teve agora um momento que o Matheus explicou sobre a velocidade, que é algo totalmente notório, totalmente realista, acontece. A gente poderia ficar aqui citando vários casos sobre isso. E eu vou citar um muito importante agora, que a gente chama de veracidade. Tá? Então, a veracidade ela vai dizer sobre o fato, o que é de fato real para você fazer isso. E a gente vai embarcar muito nesse conceito de Data Lakehouse e Data Mesh nos próximos assuntos que a gente fizer. Show de bola. Tem mais perguntinha lá, Fabrício? Tem uma pergunta legal aqui do Wallace Filippini. Bota outra, Fabrício, tem um pouquinho mais a ver com o que a gente estava falando. Deixa eu botar aqui. Ops. Daí. Sei que é uma pergunta meio genérica, mas a partir de qual volume podemos considerar nossa massa de dados como Big Data? Eu já vi um cliente falar de Big Data trabalhando com Excel. Eu também já. Segurei para não rir, mas... Eu também já. Eu acho assim, se a gente for pensar em volume, pessoal, tá? Se a gente for pensar em volume só, e não é só o âmbito que nós olhamos, tá? Não é só vértice que a gente olha. Se a gente for olhar somente ao volume, eu diria na hora que você começar a sentir incomodado aonde você está. Então, aonde os processos de manutenção começaram a demorar, aonde talvez as suas queries não estejam respondendo no tempo que você quer, quando você tem uma extra burden, né, um fator extra de administrar, de tunar, de criar índices, de manter, de particionar. Quando isso começa a ficar bem complexo,
esse é um dos grandes momentos no processo volume, e é um deles, tá? Que você começa a olhar, opa, calma aí, existem formas de como eu vou fazer isso. O dado histórico vai ficar aqui, o dado mais recente vai ficar onde? Então, eu acho que para volume seria quando isso começa a literalmente incomodar. E eu vou te falar uma coisa, demora, viu? Se você tiver especialistas em base de dados, a gente rodava National Geographic com 27 terabytes no SQL Server e rodava muito bem. Tinha alguns probleminhas, mas em overall funcionava muito bem 27 dos 30 dias no mês. Então, a gente está falando de uma base de 27 teras. Então, é difícil falar hoje, entendeu? Isso que eu ia falar. Depois que você já tentou otimizar, pelo menos, e está incomodando ainda, aí acho que é a hora de partir para o giro de dados. Porque tem muita gente que o cara cria uma base, não pensa em modelagem, não pensa em indexação, não faz nada, pô, a minha base está lenta. Pô, realmente você nem tentou começar a otimizar com o que você já tem. Se você partir para engenharia de dados sem ter o mínimo de conhecimento, de expertise e também otimizar os processos lá, não importa se está trabalhando com Databricks, se você escreveu, por exemplo, um código Python mal escrito, também vai ficar lento. Perfeito, muito bom ponto. Eu vi clientes fora do país tendo problema no Spark, e na verdade eles estavam escrevendo Python dentro do Spark e não utilizando o Databricks realmente como ele deve ser feito. Então, é exatamente conseguir otimizar da melhor forma cada tecnologia que você tem. E no momento que incomodar, é o momento de você pensar talvez numa refatoração e numa arquitetura mais moderna. Show. Vamos lá, que a gente tem muita gente para falar hoje aqui ainda. Só para fechar, Luan, essa parte, de uma forma mais resumida do que eu gostaria que você falasse, vamos tentar trazer um caso real. Então, temos aqui, essa semana, por exemplo, nós estamos anunciando hoje, mas essa semana na semana passada a gente já conversou com o cliente, e o ambiente desse cliente pode ser igual ao de muitas empresas que estão ouvindo a gente aqui. Então, você imagina uma empresa que tem dezenas de fontes de dados, de todos os tipos, e quer trazer uma solução aí de analytics ponta a ponta, mais completa, e quer capacitar o time dela interno para depois seguir tomando conta dessa solução, para não depender da consultoria que vai estar lá ajudando eles. Qual o escopo, como que a PowerTunnel One Way Solution pode ajudar um cliente com essa necessidade hoje? Eu vou deixar o Matheus finalizar isso, mas vou começar falando que você trouxe um ponto importante. Eu acho que a barreira cultural nessa transição ela é muito grande. Então, a gente precisa de parceiros realmente para guiar esse cara mãos, assim, trabalhar de 4 mãos, né? E eu digo isso porque a gente tem essa cultura muito forte de não só entregar algo, mas guiar o nosso cliente para que ele seja inteligente o bastante para continuar esse processo posteriormente. Então, normalmente, quando a gente está indo para um projeto dessa magnitude, uma das grandes coisas que vão se destacar é a escolha normalmente de uma nuvem, né? Isso vai ditar muito, às vezes, da solução, para onde o cliente quer ir, quais são os custos que ele vai ter, quais são os problemas que ele vai esbarrar ali no começo. E a gente começa a fazer, né, literalmente pegar o terno, colocar no cliente ali e começar a medir. A gente consegue começar a falar com diversas áreas da tecnologia, com diversas áreas do nível C. E engenharia de dados, o Fabrício, ela é interessante porque eu falo para todo mundo, o engenheiro ou a engenheira de dados, ela está numa situação hoje tão interessante que ela fala com o presidente da empresa, ela fala com o arquiteto de dados, ela fala com o engenheiro de dados, ela fala com a empresa literalmente em todas as vértices para poder entender quais são as relações e como isso é traduzido para o negócio. Uma vez que a gente identifica tudo isso, faz esse análise, sabe, desse cliente, a gente consegue identificar as fontes e a gente começa literalmente a quebrar esses processos em camadas, né? Então, 3 camadas grandes, bem básicas que a gente tem na área de engenharia de dados é trabalhar em gestão do dado, ou seja, garantir que esse dado vai sair da fonte de dados, que na maioria das vezes são fontes de dados relacionais, tá? Eu diria que bem claro para vocês, 80%, 90% dos dados ainda estão em relacionais. Mas tem muito NoSQL rodando, tem muito NoSQL rodando. Muitas das vezes esses NoSQLs, eles estão muito diretamente acoplados com a engenharia de software e talvez a gente tenha requisitos dessas informações no relacional, mas a gente também vai em bancos de dados NoSQL, mas a grande maioria hoje ainda são dados relacionais. Depois que a gente consegue trazer isso, então eu preciso entender qual é a fonte, eu preciso entender se a carga é incremental ou não, eu preciso saber se existe uma carga de Change Data Capture, se eu vou capturar mudanças e assim por diante. Eu vou para o segundo momento, que é armazenar esse dado. Normalmente a gente usa o conceito de Data Lake,
para colocar esses dados. Daí a gente utiliza uma tecnologia de processamento, que tem várias no mercado, com tipos de formatos de arquivo, e posteriormente a gente serve esse dado. Quando a gente pensa nisso tudo, a gente precisa servir o dado para Analytics. E aí uma das partes mais complexas desse todo o processo, que agora você não está falando de uma base, você está falando de várias métricas que têm que ser consolidadas. Uma das coisas que foi falado aqui é sobre o modelo de dados. E isso é interessante, porque isso é a chave para a entrega de qualidade final lá na ponta, né? Então, hoje, a ferramenta de front, ela não vai fazer query dentro do Power BI de 1 petabyte de dados. Ela vai fazer o push down lá para onde está aquele dado. Então, isso precisa ser muito bem desenhado. E com isso, eu acho que traz a última parte, que é a escolha de batch ou real time. Isso dita muito como a solução vai ser, o custo, e traz algumas dificuldades que são bem difíceis hoje de ser mensuradas, né, Matheus? Só vou dar uma ideia, Luan, que assim, que acho que a parte mais interessante, tá, gente? Esse todo mundo tem que entender que agora nós estamos trabalhando num nível tão personalizado, tão complexo, de soluções mesmo para o negócio, não só soluções tecnológicas, que a gente fala com o cliente, onde você quer perder em algum momento. Porque não tem como ganhar em tudo. Não tem como. Até mesmo porque uma mudança de arquitetura, um novo processo numa empresa, é um choque muito grande. Exatamente, é um choque muito grande. Então, você quer ganhar tempo na velocidade, você quer ganhar mais tempo com velocidade, ou você quer pagar menos? Você quer que seu time assuma de uma maneira mais rápida, mas vai demorar um pouco para a gente poder entregar, ou você quer que a gente faça e depois o seu time vai absorvendo? O mais importante aqui é essa aliança, tudo que a gente faz aqui, a gente já tem isso por natureza, a gente faz o repasse de conhecimento. Então, não é uma caixinha preta lá dentro. É simplesmente a gente passar essa experiência que a gente tem de anos de consultoria e falar, olha, qual a forma que você, cliente, agora você, cliente A, como é que você quer que a sua tecnologia, a sua solução seja entregue? Eu quero tudo gerenciado, uma passar para minha equipe de uma vez. Beleza, monta o processo, faz a arquitetura, faz todo esse processo de desenvolvimento gerenciado e fala, gente, está aqui. E isso tem que estar alinhado com as premissas do projeto, estratégia de negócio, e, por fim, a passagem de conhecimento para essa equipe, né? Isso. Porque a gente entende que esse cliente não pode se tornar refém de uma consultoria. Ele não pode estar dictando uma tecnologia A ou B e fazer com que o cliente gaste muito dinheiro ali, porque existe um centro de possibilidade naquilo ali. Não. A gente tenta entregar para o cliente o que vai ser melhor para o cliente, pensando no cliente como primeira ponta. Então, quando a gente olha o business, a gente consegue entregar um valor independentemente da tecnologia que a gente está usando. Então, a ideia de ser agnóstico é a gente poder escolher as tecnologias que a gente vai fazer e escolher a melhor solução para o cliente. Literalmente qualquer uma ou todas. Sim. Que é basicamente o passo 1, né? De quem quer tá com esse ambiente lotado de dados para tudo quanto é lado, com vários BIs específicos, bem separados um do outro, e quer juntar tudo e fazer alguma coisa mais completa e complexa dentro da empresa.